O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. A gente está no ar com a Algartec, porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi, comigo aqui sempre a nossa especialista virtual em negócios da Algartec, a Sara. Oi, Cássio, tudo ótimo. Sara, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o Reclame Aqui é, na sua visão, tão importante para as empresas, hein? Olha, eu entendo que o Reclame Aqui importa porque ele gera transparência, influencia a reputação. Ele traz o feedback direto do cliente e ajuda as empresas a melhorar os processos. Isso fortalece a confiança e a credibilidade dela. Pois é muito desafiador, né? Ter uma reputação boa no Reclame Aqui. Agora, o que você recomendaria, hein, Sara, para uma empresa que queira ficar com uma boa reputação no Reclame Aqui? Eu recomendaria responder rápido, resolver os problemas de forma definitiva, tratar os clientes com empatia, aprender com as críticas e manter uma comunicação clara e profissional em todas as interações. E para o nosso papo de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast a Flávia Moreira, que é Head de Customer Experience e Operações da ClickBus. Olha, a ClickBus faz a conexão entre o cliente e as empresas, as viações de viagens rodoviárias, viagens de ônibus, né? Então ela facilita aquela jornada de compra rodoviária. Em outras palavras, se você for viajar de ônibus e for, obviamente, ter que comprar passagem online, o primeiro lugar que você provavelmente vai querer ir é na ClickBus. Flávia, muito obrigado por participar com a gente hoje. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Cássio. Obrigada, Mário, pelo convite. De fato, é uma honra estar aqui e representando a ClickBus, que realmente é esse app, né, de passagens rodoviárias para facilitar a vida dos nossos clientes. É isso aí. E, Marião, sempre bom ter você aqui. O Marião em questão é o Mário Ricosti, aqui da Algartec. Sempre bom ter você aqui. Obrigado por mais uma vez doar um pouquinho do seu tempo aí para esse papo. E eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Flávia, agradeço também pela tua presença, é uma oportunidade fantástica de estarmos juntos aí conversando um pouco. É isso aí. Olha, a gente quer falar aqui hoje, né, Mário, da performance que a ClickBus está tendo no Reclame Aqui, né? Porque me impressiona quando empresas que têm um volume muito alto, né, de transações, como é a natureza, né, de uma empresa como a ClickBus, me impressiona quando elas conseguem ter uma reputação alta. É muito mais desafiador do que, por exemplo, uma empresa, sei lá, mais boutique de serviços ali que atende um número menor de clientes. Não que seja fácil, porque você sempre vai passar pela boa experiência. Mas eu entendo, né, uma opinião minha, que é muito mais difícil, muito mais desafiador quando o volume de pessoas que passam por ali é maior, grandes prestadores de serviços, e-commerce, por aí vai. Mas eu queria, antes de falar do desempenho da ClickBus, eu queria entender, na sua visão, Flávia, por que o Reclame Aqui se tornou algo tão importante para as empresas? Boa, Cássio. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de Reclame Aqui, pelo nome, né, as pessoas associam a reclamação. Poxa, é um site de reclamação. E, na verdade, eu costumo falar que não, que o Reclame Aqui, ele é um site de reputação, né? Então, eu tenho ali todos os indicadores de como que a empresa cuida do seu cliente. Então, se o cliente tiver algum tipo de dificuldade, algum problema, como é que essa empresa vai fazer o atendimento desse cliente, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu falo sobre a importância do Reclame Aqui, que realmente é reputação. A gente tem um acompanhamento aqui dentro de visualizações que a gente tem na nossa página, ClickBus, dentro do site Reclame Aqui, quantidade de reclamações que a gente recebe ali, né, dentro do Reclame Aqui. E a gente tem ali em torno de 2% de reclamação, de fato, versus o que é visualizado, né, quando os clientes entrando para visualizar a nossa página. Então, acho que esse é um ponto de entender. Não é um site de reclamação, ele é um site de reputação. O nosso setor aqui é rodoviário. Eu cheguei na ClickBus em 2019, a gente vem fazendo esse trabalho já há muito tempo no Reclame Aqui, né, para conseguir esses resultados hoje. E em 2019, a gente tinha em torno de 20% das passagens rodoviárias sendo emitidas online.
Hoje, 2025, a gente está falando que estamos em torno de 40%. Então, assim, o setor ele ainda é offline, né? Ele tem uma parte de migração para né, para trazer para o online. E quando a gente vai comprar como cliente em uma empresa que talvez não é uma empresa que eu conheço, é uma empresa que eu nunca fiz compra, o Reclame Aqui ele é uma plataforma para ser fator de decisão. Então, eu até falo que é uma plataforma de reputação e conversão. Né? O cliente ele entra no Reclame Aqui para entender a reputação e converter isso em venda para a empresa, porque ele confia, ele tem o selo de confiança de que ele pode fazer a compra com a empresa. Legal, Flávia. E para manter essa reputação, eu imagino o seguinte, Flávia, que tem um lado que é o lado do encantamento do cliente, que é algo importantíssimo, né? E você tem uma equipe que realmente faz muito bem isso, né? Como que é isso? Explica um pouco para nós como que é a metodologia, o treinamento desse pessoal que você tem. Boa, Mário. É uma estrutura, né? Então, assim, a área de experiência do cliente aqui dentro da ClickBuzz, a gente tem uma estrutura para cuidar do cliente de ponta a ponta, não só no Reclame Aqui, mas aquele cliente que entra conosco, porque de fato a gente quer que o cliente ele tenha a confiança de entrar em contato nos nossos canais primários, né? Ali, quais são os nossos canais oficiais de atendimento das nossas próprias plataformas. Mas caso ele migre para o Reclame Aqui, a gente também trazer ali aquele cuidado sobre a reputação e cuidado, né, da experiência do cliente, tá? Hoje a ClickBuzz, a área de experiência do cliente, a gente tem dividido ali, né? Time que faz o atendimento dos nossos canais, das nossas plataformas, que são treinados, a gente tem treinamentos, inclusive, antes de você entrar para um atendimento, você passa ali por treinamento, passa por escutas com o time que já tem experiência para você ter essa confiança de realizar esse atendimento. A gente tem um copiloto de IA, né? IA aí nesse momento a gente usa aqui, então também tem um copiloto de IA para ajudar o nosso time de atendimento em dúvidas de processos. Então, assim, setor rodoviário, a gente tem mais de 200 viações, a gente tem órgãos que regulamenta interestadual e intermunicipal. Então, são muitos processos. Então, a gente precisa realmente contar com uma estrutura de treinamentos, de escutas e também ali agora usando a inteligência artificial para trazer mais essa agilidade para o nosso time de atendimento. Depois do time de atendimento, a gente tem a estrutura que a gente chama de melhoria contínua, e o time de Reclame Aqui fica dentro da área de melhoria contínua. Por que dentro da área de melhoria contínua? Porque eu faço uma análise, de fato, do porquê que o cliente está no Reclame Aqui. Ele tentou um contato com a ClickBuzz e a ClickBuzz não conseguiu atender? Eu tenho algum processo que dentro do atendimento que eu fiz com ele, eu tenho oportunidade de melhoria? Então, realmente a gente trata como uma melhoria contínua, entender o porquê que o cliente ele está no Reclame Aqui. Esse é um time que já veio, então é um time que já passou pela primeira parte, já atendeu os nossos canais primários, para depois ele chegar nesse atendimento do Reclame Aqui para fazer esse acompanhamento de fato, tá? E aí a gente tem também as partes de reciclagens com o time para que a gente possa manter os temas novos e os temas que não são tão frequentes ali no dia a dia do nosso time. A gente tem um programa aqui que chama Check-in do Conhecimento dentro da ClickBuzz. Então, de tempos em tempos, o nosso time de atendimento, seja do Reclame Aqui ou do atendimento dos nossos canais oficiais ali do nosso app, recebe informações. Então, a gente, esse conteúdo aqui a gente precisa reforçar. A gente encaminha para o time de tempos em tempos os conteúdos e a gente até faz uma lista com o próprio time que está em atendimento de quais temas eles precisam de reforço, quais temas eles querem uma reciclagem, quais temas eles querem, de fato, um novo treinamento para que a gente possa priorizar isso e trazer esse conhecimento para a gente garantir essa experiência no atendimento. Aí, Flávia, com tudo isso, que, né, a partir dessa pergunta do Mário, né, como é que vocês estão estruturados e tal, veio uma marca, né, muito honrosa, né, que é vocês conseguirem o selo RA1000 por 3 anos seguidos, né? Me lembra um pouco, uma vez eu vi uma entrevista do Chico Anísio, né, o humorista. Bom, para nós, não precisa dizer quem é, mas as gerações mais novas talvez sim, quem estiver nos ouvindo. Chico Anísio foi um grande humorista da TV, né?
com centenas de personagens e tal. E uma vez perguntaram para ele, eu lembro assim, acho que era num programa livre, sabe? Davi tá ficando velho, né? E lembra assim, quem assistiu essas coisas porque tá velho. Mas perguntaram se é muito difícil chegar na TV. Pô, não, chegar na TV não é difícil é ficar, né? Na época em que a TV era, né, a grande vitrine de artistas e tal. Eu tenho a impressão que o Reclame Aqui vai um pouco nessa linha. Não que seja fácil você conseguir o RA 1000, né? Mas você continuar nele deve ser um desafio é, 10 vezes maior, né? Como é que foi essa experiência? Acho que tudo isso que você nos contou agora levou a isso, mas como é que foi conquistar o selo? Porque não basta apenas tratar bem, você tem que ter um esforço de conquistar, não tem? Sim, temos. E antes de chegar, né, a gente está indo para o quarto ano seguido aí de selo RA 1000, tá? Antes de chegar nessa constância, a gente conquistou e perdeu algumas vezes, né? Porque é Uhum, difícil chegar e realmente mais difícil ainda você manter. Então, acho que o primeiro ponto é essa conscientização da empresa sobre a importância do Reclame Aqui, né? Então, é uma plataforma de reputação. Então, não é só uma responsabilidade de atendimento, é uma responsabilidade de todos da empresa. Então, tudo que eu vou lançar de produto, todas as campanhas que eu vou fazer, então a gente trazer toda essa jornada de experiência do cliente para entender qualquer tipo de atrito ou ponto e antecipar. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos nos antecipar, vamos ter essa previsibilidade para que a gente possa ter menos impacto possível com os nossos clientes. Acho que esse é um ponto que é primário quando a gente está falando de Reclame Aqui. Depois, realmente, a gente tem que ter time certo, pessoa certa no lugar certo, e eu tenho um time muito maduro e que realmente veste a camisa e que entende qual é a papel e responsabilidade quando a gente está falando das tratativas do Reclame Aqui. É muito claro, a gente tem missões dentro da área de CX, né? A gente tem o valor da ClickBus, temos os valores de CX ali, as missões de cada um que a gente tem, mas cada time tem a sua missão. Então, eles precisam estar alinhados qual é a missão, porque eles precisam entregar no seu dia a dia como resultado, né? É. E o segundo ponto, eu tenho assim, né, o Igor, que é o gestor do Reclame Aqui já há muito tempo, a gente desenvolveu uma análise preditiva. Então, de fato, a gente traz todo um conhecimento de qual é a demanda que recebe no Reclame Aqui, a gente analisa dados, né, realmente ali, quais são o motivo, quais são as notas que a gente tem por motivo, qual foi a conversão que a gente teve daquele motivo. Então, a gente tem uma base muito constante de dados que traz para nós análises preditivas dos nossos resultados para entender, opa, mês que vem, como que nós precisamos para manter o que eu preciso. Então, eu já sei, né? Todos os meses a gente sabe o que a gente precisa fazer para manter o selo RA 1000. Então, acho que ter o time certo, ter o alinhamento da importância do Reclame Aqui e ter essa estratégia de dados é extremamente importante para que a gente possa manter o selo RA 1000 aí por muito tempo, tá? Você falou um negócio interessante, Flávio, aqui não é só você ter um olhar para o Reclame Aqui para tentar resolver, né, o problema em si do cliente, né? Mas existe um aspecto importantíssimo em tudo isso daí, né? O cliente ele quer ser ouvido, né? Mas além de ser ouvido, ele quer ser encantado, né? Existe alguma situação de vocês que vocês fizeram num retorno para algum cliente e gerou algum encantamento e etc e tal? Entendeu? Que o que eu estou colocando é algo que não é só resolver o problema, é você encantar. E para encantar, o cliente tem que se sentir acolhido às vezes, né? Eu acho que Sim, esse aspecto do acolhimento ele é muito importante, né? Porque normalmente quando a gente faz análise, uma análise preditiva ou coisa parecida, a gente acaba fazendo análise em cima de KPIs, em cima de reclamações, em cima, né, de dados que nos direcionam para aquele problema em si que está acontecendo, que às vezes é um problema comum em vários clientes, né? Mas na ponta tem o cliente, né? Na ponta tem aquele aspecto do encantamento, né? Em algum momento vocês passaram por alguma situação
parecida que você sentiu, falou, poxa, que legal, e isso acabou encantando o cliente, entendeu? Acabou trazendo algum resultado. E que resultado é esse, né? Então, assim, eu queria ouvir de vocês, se vocês tiveram essa experiência já. Claro. É só trazer né, um complemento sobre a parte da análise, né, Mário? Quando a gente traz essa análise preditiva, existe todo um trabalho de entender o motivo pelo qual o cliente entrou no Reclame Aqui, como foi essa tratativa, o que eu posso fazer melhor com essa tratativa para ter essa conversão, né? Então, a gente faz essa Perfeito. análise qualitativa e aí, dentro da qualitativa, a gente começa a ter dados para fazer a quantitativa e preditiva. Então, ela começa com uma análise qualitativa de fato, que é a gente fazer uma classificação ali dos motivos, e a gente até classifica motivos em questão de criticidade. Poxa, esse motivo nível de criticidade 1, 2, 3 ou 4, em questão de experiência do cliente, ou até em questão de condução e de como que a gente resolve esse problema. Então, a gente tem toda essa análise inicial, que aí gera os nossos dados para que a gente possa fazer as quantitativas de dados e preditativas ali para a gente poder chegar nos resultados. Quando a gente fala de encantamento, eu vou trazer um recente, inclusive fui eu que atendi, né, tive um cliente que me acionou, de fato, ele teve um problema para fazer o embarque, a gente tem algumas regras dentro do rodoviário, né, entre passagens intermunicipais e interestaduais. Então, a interestadual, o cliente ele pode remarcar até 12 meses essa sua passagem, se ele não conseguir embarcar, pagando multas e, né, diferenças tarifárias de acordo com as regras de cada aviação. E a intermunicipal depende de cada legislação, mas a grande maioria não remarca, né? Então não tem essa remarcação após a data a passagem do cliente, tá? E um cliente ele não conseguiu embarcar, ele entrou em contato conosco, de fato, e aí, pela regra, ele não conseguiria fazer essa remarcação, nem alteração, porque já tinha passado do prazo, e ele acabou acionando e trazendo para nós um contexto de que, na hora que ele foi embarcar, o irmão dele sofreu um acidente, e ele teve que sair, né, da onde ele estava para socorrer o irmão dele, ele estava na cidade do irmão dele, né? E ele não tinha noção de quando ele ia poder embarcar de novo. Então, não era só a questão de eu quero cancelar, eu quero remarcar. Eu não sei quando que eu vou fazer essa viagem novamente e eu preciso, né, da ajuda de vocês em questão de como é que eu consigo resolver esse problema. E eu fiquei em contato com ele, acho que o tempo inteiro ali em questão de, tá, vai com seu irmão, ele resolve, né, vai socorrer seu irmão, fica com seu irmão, daqui uns 2 dias a gente conversa para entender como que você tem de expectativa de fazer esse retorno dessa viagem, né? E não tinha uma previsão, né? Então, eu fui conversando com esse cliente a cada 2, 3 dias, assim, oi, como que você está? Como que o seu irmão está? A gente pode tentar resolver essa situação? Acionei a aviação parceira nossa, porque realmente era uma passagem que não permitia remarcação, né? E falei, eu preciso de um apoio de vocês com esse cliente, porque é uma situação realmente que foge do controle e que a gente tem que dar uma atenção aqui para trazer a melhor solução para ele antes de eu dar alguma resposta. E a aviação foi super parceira também. Então, de falar, Flávia, a hora que você tiver um retorno desse cliente, você pode nos acionar para que a gente possa fazer a remarcação desse cliente. Então, e aí não foi só o processo da remarcação, foi um acompanhamento de todo o momento em que ele ficou com o irmão dele ali no hospital, até o momento da alta do irmão dele, para ele poder se organizar novamente para o retorno para a cidade dele. Então, isso é um dos exemplos assim do cuidado que a gente toma com os nossos clientes de entender a situação, acionar os nossos parceiros, então também uma situação desse relacionamento de parceria que a gente tem dentro da ClickBus com as viações conectadas conosco, para trazer esse atendimento diferenciado. É uma situação que realmente é uma situação importante, né? Você vê, eu acho legal, porque meu filho já passou por uma situação muito parecida, e ele falou, ó, pai, olha, consegui remarcar, tal, o pessoal realmente me atendeu bem, tal, né? E eu achei que foi muito legal. Isso aí realmente encanta o cliente e acaba, na verdade, o cliente voltando, né, Flávio? O Sim. cliente acaba realmente retornando a comprar na empresa, né? Porque assim ele teve
é um aspecto importante, né? A emoção, né? Quando gera emoção, uma emoção que fica um sentimento bom no cliente, isso, na verdade, sempre acaba trazendo um resultado bom, né? Resultado bom para a É, empresa, né? acho que é o sentimento de que existem processos sim precisam ser cumpridos, mas sim existe a análise de situação para situação. Então, eu não sou só num processo, né? Eu sou o cliente para a ClickBuzz, entender como que a gente pode apoiá-lo com a situação individual dele, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouquinho do Reclame Aqui, Flávia, na verdade, vocês, assim, como vocês têm o aspecto da reputação da marca, né? Qual a visão que você tem para esse site do Reclame Aqui em si? Como que você enxerga, assim, o Reclame Aqui? É uma ferramenta para vocês? Enfim, qual a visão que ele representa para você nesse atualmente? Ou tem outra que você também utiliza, né? Outro site, ou coisa parecida? A gente, né, acho que trazer a aproximação da marca para o cliente é o nosso principal objetivo. Então, aqui, de fato, é o cliente saber que se ele precisar de um atendimento ClickBuzz, ele vai conseguir esse atendimento nos nossos canais, né? Então, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o chat, tem os nossos formulários, a gente vem trabalhando bastante com a inteligência artificial para que a gente facilite a jornada do cliente em situações simples, né? Dúvidas simples, que ele possa ter essa resposta de uma forma mais rápida. É, fora dos nossos canais, né, a gente entende que o Reclame Aqui é uma das principais plataformas hoje no Brasil quando a gente fala de reclamação e reputação. Então, a gente trabalha aqui realmente, como eu falei, é uma plataforma de reputação e conversão. Por isso que a gente cuida bastante ali dos nossos indicadores do Reclame Aqui, tá? Então, a E Flávia, gente tem um olhar específico para o Reclame Aqui? Tipo, a gente, sei lá, um squad, alguma coisa que você fala, bom, vamos tratar especificamente, ou ele é uma consequência natural de um bom trabalho? De questão de. Assim, eu tenho um time que trata Reclame Aqui, né? Eu Ah, então, tenho realmente pessoas focado nele, ele específicas tem esse, ele que chega a ter então esse tem, peso, assim, né? tem esse peso. Eu tenho um time focado em Reclame Aqui, e dentro do Reclame Aqui, esse time, a gente trabalha muitos dados do Reclame Aqui também, para que a gente possa fazer a melhoria contínua do que foi o motivo pelo qual o cliente chegou no Reclame Aqui, porque não é só tratar, não é só atender. Eu preciso trazer em dados e também em verbatinas e sentimentos para os nossos times dentro de casa ajustar processos, melhorar produtos, entender qual é o impacto que a gente tem na jornada do cliente. Eu tenho sim um time que hoje é focado no Reclame Aqui. A gente colhe muito dados do Reclame Aqui, correlaciono isso com o atendimento dos nossos canais, correlaciono com o nosso NPS, para a gente poder levar isso para as nossas áreas que tem realmente aí o poder de fazer priorizações de melhorias em produto ou em jornada, ou levar para parceiros, né? Se é algum ponto de parceiro que a gente precisa ter atenção. Então, a gente tem toda uma estrutura aqui, não só para atender, mas de fato para trazer a visão de priorizações de melhorias que a gente precisa realizar. Então, e às vezes a melhoria está um passo antes do Reclame Aqui. Eu vou te contar por uma experiência pessoal que eu tive, né? Não vou citar a marca aqui, o objetivo não é, né, não é afetar a imagem de ninguém, mas, é assim, eu tive problemas recorrentes pequenos, né, do tipo, falha na cobrança, aí um dia você, sabe, para de funcionar, aí você vai, pô, cara, meu cartão de crédito de repente parou de funcionar, os caras não me avisaram. Aí você vai lá usar, não pode usar, você tá inadimplente e nem sabia. Aí você manda um e-mail uma vez, ninguém resolve, duas, tal. Aí uma hora você sente, você vai lá no Reclame Aqui e fala, pô, olha aí, gente. Aí você aprende que só funciona no Reclame Aqui. Então, nesse caso dessa marca, vou deixar o pessoal curioso, mas não vou falar qual é, né? É, eu aprendi isso. E minha mulher também é cliente. Eu falei, vai direto lá. Porque lá eles não podem passar vergonha na frente do público. Então, eles te respondem, né, decentemente. E no canal privado eles te ignoram. Então, assim,
para essa empresa em particular, que é uma empresa grande, conhecida, se eu falasse a marca aqui, 100% das pessoas iam conhecer. Para ela, não deveria ser um alerta assim do tipo, ó, cara, se chegou no Reclame Aqui para um determinado perfil de cliente é porque a jornada falhou repetidas vezes em diversos pontos. Sim. A gente acompanha aqui, Cássio, a quantidade de clientes que entraram no Reclame Aqui, que passaram pelo canal por um É, canal próprio da ClickBus. A gente faz esse então indica a acompanhamento. falha lá, né? E aí a gente tem processos de melhoria contínua, tem processos para entender, porque né, a gente vai entender o porquê que ele passou pelo canal de atendimento e migrou pelo Reclame Aqui. Esse é o primeiro ponto. Porque pode realmente ser uma parte de falha no processo, como também pode ser um procedimento que foi aplicado corretamente que o cliente não aceitou. Tá? O cliente Pode às vezes também é um acontecer. mala, vai, vamos falar a verdade, né? Ele É. vai tentar, o cliente ele vai tentar, bom, opa, não consegui aqui, mesmo ele sabendo que é um processo, vou tentar em um outro processo para ver se eu consigo uma resposta diferente. Então, acho que o primeiro ponto é entender ter esse indicador de quantos clientes entram no Reclame Aqui que passaram por um canal que não teve a tratativa que o cliente deseja. Tá? E a gente acompanha mês a mês essa porcentagem nas reuniões de resultados do time. A gente fala quais são as ações que a gente precisa fazer, pega o caso e analisa para entender qual é a oportunidade. A gente trabalha com melhoria contínua. Então, continuamente a gente precisa entender quais são as oportunidades que a gente tem no atendimento, em processos, em produto que a gente tem dentro da ClickBus. O segundo ponto também, para mim, Cássio, que é um outro indicador, é quantos clientes foram para o Reclame Aqui direto? Foram direto para o Reclame Aqui. Então, é uma coisa que a gente também tenta analisar, porque assim, eu tenho um canal, ele não conseguiu entrar no meu atendimento, né? Ele acha mais fácil chegar no Reclame Aqui e não ir para o canal interno, porque eu quero que o cliente ele tenha a confiança de fazer a jornada de compra dele na ClickBus e o pós-compra, se ele precisar, estar nos nossos canais de atendimento, que ele confie que nós iremos fazer a tratativa para ele, né? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, sim, precisa entender aonde é o impacto da jornada e ajustar processo quando necessário. O Flávia, você também, eu acho interessante o seguinte, eu estava vendo aqui, eu estava lendo, vocês têm um alto índice de preferência da marca entre os consumidores digitais, né? Então, assim, Sim, que legal. Isso é importantíssimo, né? Porque, sim. né, você vai falar em comprar passagem rodoviária, você fala em ClickBus, né? Então, e você acha que por que que isso se dá, entendeu? Quais os movimentos que a ClickBus faz que você vê, né, que na verdade traz esse consumidor digital mais para próximo da ClickBus? Pô, é um trabalho em conjunto aí de todo mundo, né? A ClickBus está aí É, perto de fazer 12 anos, então, primeiro, né, o tempo que a ClickBus está no mercado já né, consolidada aí como uma marca de fato de confiança que traz essa facilidade para o cliente de compra rodoviária. Então, acho que é um ponto. 12 anos que a gente tem já no setor. A gente tem, né, trabalhamos com os nossos parceiros já há muito tempo, e parceiros regulamentados. Então, também você traz essa confiança do cliente. Opa, ClickBus, você conhece as marcas que estão dentro da ClickBus, né, dos nossos parceiros, quem são os parceiros que estão aqui. Nós somos uma empresa, a gente fala que é Travel Tech, né? A gente é de tecnologia e a gente quer impulsionar a tecnologia no setor rodoviário. Então, nós somos a primeira empresa que fez a venda do BPE, que é o embarque, né, direto na plataforma, o bilhete de embarque. Até 2019, o setor rodoviário não tinha o BPE. Então, você fazia uma compra online, quando a ClickBus, né, chegou no setor, também pioneira no setor de venda online rodoviário, você fazia a compra, só que você precisava ir lá na rodoviária no dia do embarque para retirar a sua passagem, né? No guichê da aviação para poder embarcar, porque não existia o BPE, não existia o bilhete eletrônico para o cliente fazer o embarque direto. Em 2019, né, a ClickBus foi, inclusive, uma das empresas que apoiou muito essa movimentação de mudar essa forma de compra, né, de embarque. E nós fomos a pioneira em implementar o BPE na venda de passagens online. Recentemente, a NTT regulamentou, né, a gente tem uma nova regulamentação da NTT,
que traz aí as passagens, benefícios, sendo também para a parte online, né? As passagens benefícios sempre existiam no setor rodoviário, mas ele era mais lá na rodoviária, e agora, de fato, a gente tem como essa facilidade para o cliente do benefício comprar online também. A ClickBus também foi a primeira empresa a trazer essa funcionalidade para dentro do seu app, né? Dentro do nosso site. Nós estamos investindo muito em inteligência artificial. A gente tem uma cultura de pesquisa muito grande, então a gente conversa muito com os nossos clientes, não só pesquisas transacionais, como a gente fala, um CSAT da satisfação do cliente, a pesquisa de como que o cliente avalia o Reclame Aqui, um NPS, mas pesquisa realmente que a gente constrói para poder trazer esse relacionamento com os nossos clientes. E aí tem uma ação também muito grande de BCM, né, marketing constante realmente sobre a nossa marca. A gente é a empresa também que, quando você fala de oferta dentro do setor rodoviário, a gente tem um clique oferta dentro da ClickBus. Então o cliente ele consegue entrar e olhar, opa, tem, né, hoje passagem com oferta para a gente fazer a compra. Então acho que essa constância de entregas de fato da ClickBus, mais o atendimento, né, eu falo quando a gente traz o atendimento nesse cuidado no setor rodoviário, faz com que a gente seja, de fato, aí uma referência quando fala de compra online de passagem rodoviária. Quando você fala do encantamento, né, assim, eu fiquei sabendo que vocês receberam aí um treinamento, né, voltado para encantamento, né? Você quer falar um pouco disso? Até falar, não precisa falar o método, mas assim, mas falar o que se deu um resultado para vocês, né? E como Mas, que Marião, foi se esse quiser falar o resultado? método, citar a empresa aqui, tá liberado, tá? Não tem É, restrição, não. não, deixa a Flávia falar, deixa a Flávia Não, só falar. quero deixar a Flávia à vontade. Fala de quem você quiser. Ou se não quiser citar, também não cita. Não, assim, a gente fez um treinamento, gente, né? Quando a gente fala de encantamento, não tem como a gente não falar de Disney, né? Então, a gente realmente trouxe aqui para o time de atendimento quais são as 5 chaves de encantamento da Disney, como que a gente direciona as tratativas. Quando a gente tem os direcionamentos de fato muito claro, né, a gente consegue dar autonomia. Dos nossos valores aqui dentro da ClickBus é iniciativa e autonomia. Então, a gente não tem script dentro da ClickBus. A gente tem processos que a gente tem definidos e a gente traz, né, dá para o time autonomia dentro dos processos que a gente tem, com a iniciativa que eles têm para conduzir cada cliente como um cliente ali, entendendo a realidade e, se precisar de uma exceção, de entender ali o processo. Opa, esse processo aqui eu preciso entender se cabe para esse cliente, poder acionar o nosso time de gestão aqui, que também fica muito próximo do time de atendimento, né? E aí, como eu comentei, né, Mari, assim, depois desse treinamento, de fato, é desafiador, né, a gente trazer encantamento, como que a gente tem essa constância, e uma das coisas que a gente realmente trabalhou foi papéis, responsabilidades e missão para cada time que tem hoje dentro de CX, porque aí, se a gente tem isso alinhado, a gente dá autonomia, o time tem iniciativa e a gente consegue construir essa jornada de encantamento no atendimento. Você falou da Disney, só com uma passagem curiosa aqui. Eu, é, quando eu estava na faculdade, eu fui guia na Disney algumas vezes lá, né? E só que é legal você voltar depois que você está mais velho, já trabalhando, né, com clientes, experiência do cliente, marketing, porque você está muito mais maduro para perceber essas coisas, né? Quando você está na faculdade, você até tem a informação, mas você não tem a vivência. E aí eu tinha, num desses papos sobre Disney, né? Alguém falou que o nível de preocupação com o atendimento lá é tão grande que se você perguntar para qualquer funcionário, qualquer informação sobre a programação, ele vai saber responder. E até minha esposa começou a ficar de saco cheio, né? Porque, pô, eu falei, não, aquele cara não vai saber, né? Então, onde é que eu consigo comprar água, né? E o cara sabia. Onde é que é o banheiro? Sabia, tal.
Aí a hora que eu parei de tentar, assim, que eu falei, um não vai conseguir responder. Eu vou aqui provar que um não consegue. Aí a hora que eu parei foi o cara tava limpando o cocô do cavalo. Não é modo de falar, ele tava literalmente passa o cavalo lá na parada, né, tal. Obviamente o cavalo é um animal, faz cocô no chão. E passa um cara limpando o cocô do cavalo depois da parada. Eu falei, esse cara não tem como saber. Eu perguntei que horas era um show. Porque o cara tava com as duas mãos ocupadas. Ele não ia saber de cabeça. Tinha um jeito que a pazinha e a vassoura encaixavam, ficava de pé, parava de pé. O cara tira do bolso o celular e me responde na programação. Aí eu parei de tentar, fracassei na tentativa de dizer que eles falhavam nesse ponto. Não falham, né? Então, eu achei que estava com a referência certa, viu, Flávia? É cultural, né, Cássio? Acho que, de fato, trazer essa visão de atendimento para todos da empresa, você muda o patamar realmente sobre como tratar o cliente, sobre esse encantamento, né? Aqui na ClickBuzz a gente tem um programa que a gente chama de Conexão CX, que é, de fato, trazer o atendimento ao cliente para o dia a dia de todos da ClickBuzz. Seja do financeiro, seja de produtos, seja de tech, seja de dados, mas todos entenderem o que está acontecendo com o cliente, porque o que importa no final, de fato, é o cliente, né? Eu tenho uma frase que eu falo, não é que o cliente tem sempre razão, mas o cliente é a nossa razão. Então, a gente precisa, de fato, olhar o cliente. E aí, no Conexão CX que a gente tem aqui, então, a gente tem o CX News, onde a gente compartilha dados, aí são dados realmente para toda a empresa, do que está chegando no atendimento, do que o cliente está falando, aonde que a gente tem pontos fortes, aonde que a gente precisa priorizar dentro das nossas entregas, né? Voltado com os dados de cliente que a gente tem. E a gente tem uma conexão, era escutativa, agora a gente fez um upgrade para conexão ao vivo, que a gente para uma semana, ondas por ano, tá? Para uma semana, para todas as áreas da empresa. Num primeiro momento era ouvir o cliente, então passar a ver o atendimento, e agora, esse ano, em 2025, é inclusive atender o cliente. Então, não, você não vai ouvir mais, né? A gente está aí com o programa já há algum tempo, você ouvindo o cliente, aqui vendo o time de atendimento como que conduz. Agora, você vai conduzir com o cliente a situação, né? Com todo o apoio do time de atendimento, óbvio, ali, para que a gente possa manter o nosso atendimento com o nível que a gente tem e ajudar quem está realizando o atendimento, mas é cultural, a gente precisa que todo mundo olhe o cliente realmente como propósito da empresa, né? Maravilha. Pô, que papo legal, que papo bacana. E eu já anotei alguns insights aqui, na verdade, vários insights. Mas, Flávia, me encanta a forma como você enxerga, né, com muita lucidez esses canais, essas ferramentas. A gente falou muito de Reclame Aqui, né? Acho que a sua visão explica muito, né, do porquê que vocês conseguiram esse selo já repetidas vezes. Espero que continuem conseguindo. Eventualmente pode tropeçar, depois volta a conseguir, porque é muito mais a caminhada do que a linha de chegada. E eu acho que o valor está ali, na riqueza de buscar estar lá, né, no Reclame Aqui, porque ao fazer isso, o seu cliente é beneficiado, né? Então, parabéns aí pela jornada, pelos resultados e obrigado pelo papo aqui hoje. Bom, eu que agradeço, de verdade, é uma honra estar aqui. E só colocar um ponto que nós estamos indo agora em busca do Tetra, que é o prêmio mesmo, né? Então a gente é tricampeão no Prêmio Reclame Aqui. Esse ano a gente está concorrendo ao Tetra, esperamos também trazer aí como mais um resultado aqui do como a gente cuida dos nossos clientes. Eu tô imaginando aqui vocês fazendo uma campanha depois com o Galvão Bueno gritando tetra para vocês, né? Pois aqui na ClickBuzz já está preparada essa comemoração aqui, tá bom? Com o Galvão Bueno gritando, Tem que ser, não dá para escapar dessa piadinha infame. Bom, piadinha infame para quem tá de fora, para quem tá aí dentro, gritar o tetra vai ser maravilhoso, vai ser uma delícia. Vai ser com muita alegria. Muito bom, vamos chegando então ao final aqui do episódio de hoje. E, Sara, eu adorei a parte em que a gente falou aqui no podcast, em que a Flávia disse, né, que o Reclame Aqui não é um site de reclamação, mas é um site de reputação. Você concorda?
Eu concordo plenamente. Ele nasceu com reclamações, mas no fundo, hoje o foco do Reclame Aqui é mostrar como a empresa reage. É mostrar se ela resolve ou não os problemas dos clientes. Isso constrói ou destrói a reputação pública dela. É isso aí, fica esse insight com outros insights, como foi dito, e fica o meu convite também para você deixar 5 estrelinhas aí no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de Customer Experience. Obrigado e até a próxima, hein?